Olá, pessoal. Meu nome é Anika e sou originária da Índia. Antes de tudo, quero pedir desculpas caso minha narrativa não seja perfeita, pois estou em constante aprendizado para aprimorar meu português. Recentemente, senti que precisava compartilhar algo importante com vocês. Hoje trago uma história de arrepiar, mas ela não é exatamente minha. Foi vivida por uma pessoa muito próxima a mim, alguém que considero como uma irmã. No início, pensei em incentivá-la a escrever sobre isso na primeira pessoa, mas logo percebi que seria cruel forçá-la a reviver memórias tão dolorosas apenas para entreter os outros. Então, decidi contar a história do jeito que presenciei, adaptando-a para proteger sua identidade. Vamos chamá-la de Lila. Eu e Lila crescemos praticamente juntas, separadas apenas por uma rua estreita no coração movimentado de Nova Delhi. Apesar de termos nos conhecido ainda crianças, foi apenas na 5ª série que nossa amizade floresceu de verdade. Desde então, tornamo-nos inseparáveis, compartilhando absolutamente tudo, desde segredos banais até dilemas profundos. Eu sabia cada detalhe de sua vida amorosa, que na época era um assunto delicado para nós duas. Na cultura indiana, o namoro sempre foi um tema cercado de nuances e expectativas sociais. Alguns pais são mais flexíveis, enquanto outros exercem um controle rigoroso sobre as escolhas românticas de seus filhos, algo que adolescentes de outras culturas talvez não consigam compreender completamente. Por exemplo, muitas famílias indianas enxergam o casamento como uma instituição sagrada e esperam que seus filhos sigam tradições específicas ao escolher um parceiro. Por isso, tanto Lila quanto eu aprendemos cedo a esconder nossos sentimentos e a confiar apenas uma na outra quando se tratava de questões do coração. Durante o último ano do ensino médio, Lila começou a namorar casualmente um rapaz. O relacionamento nunca foi sério. Ela estava decidida a priorizar seus estudos, que eram sua principal meta naquele momento. Tudo parecia tranquilo e divertido, enquanto eles trocavam mensagens e se encontravam ocasionalmente em segredo. Mas durante o verão, quando começaram a passar mais tempo juntos, Lila percebeu que ele não era a pessoa que ela imaginava ser. Ele tinha um lado controlador que só veio à tona quando estavam cara a cara. Ele começou a pressioná-la por intimidade física, algo que ela não estava preparada para oferecer. Em nossa sociedade, esse tipo de comportamento não é apenas inaceitável, mas também pode ter consequências graves para as mulheres, incluindo julgamentos severos e até mesmo isolamento social. Quando Lila recusou suas investidas, ele reagiu de maneira agressiva, culminando em uma discussão acalorada. Foi então que ela decidiu terminar o relacionamento, enviando-lhe uma mensagem curta e direta. Ao chegar em casa, ela me contou tudo, visivelmente abalada. Sua voz tremia ao descrever a atitude rude e intimidadora dele. Decidida a cortar qualquer contato, ela bloqueou seu número imediatamente. Mas ele não aceitou o fim tão facilmente. Determinado a manter algum tipo de vínculo, começou a enviar mensagens através dos telefones de amigos. Era exaustivo e frustrante para Lila, que não podia revelar nada à família sem causar problemas maiores. Em nossa cultura, conflitos envolvendo relacionamentos muitas vezes extrapolam para as famílias, criando tensões desnecessárias. Então, ela optou por lidar com tudo sozinha, guardando o peso da situação para si mesma. Lembro-me de sentir uma mistura de raiva e pena por ela. Lila havia depositado tantas esperanças nesse relacionamento e vê-lo ruir de forma tão tóxica foi devastador. Contudo, essa foi apenas a ponta do iceberg de uma saga emocional que deixaria marcas profundas. As semanas seguintes foram um inferno para Lila. O ex-namorado não parava de assediá-la, enviando mensagens constantes e aparecendo nos lugares que ela frequentava. Ele parecia incapaz de aceitar que o relacionamento havia chegado ao fim. Mas
De repente, ele desapareceu. 3 dias se passaram sem nenhum sinal dele, nem mensagens nem ligações. Começamos a acreditar que ele finalmente havia entendido que era hora de seguir em frente. No entanto, um dia, uma amiga dele, chamada Daya, apareceu na casa de Lila perguntando se ela sabia onde ele estava. Daya parecia genuinamente preocupada e insistiu para que Lila tentasse entrar em contato com ele. Embora Lila negasse saber de seu paradeiro, ficou claro que o ex estava usando seus amigos para criar uma rede de pressão emocional. Mais tarde, descobrimos que Daya havia notado sinais de instabilidade emocional nele antes do incidente, como mudanças bruscas de humor e comentários sombrios sobre o futuro. Ela temia que ele pudesse fazer algo impulsivo, mas não imaginava que as coisas chegariam a esse extremo. Lila se recusou a ceder, sabendo que ceder a chantagens emocionais só alimentaria o ciclo de manipulação. Não vou transformar minha vida em um drama por causa das escolhas dele, disse ela certa vez, com uma firmeza que me surpreendeu. Mas, apesar de sua decisão, as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais sinistro. O silêncio repentino do ex foi substituído por uma sensação opressiva no ar. As mensagens cessaram, mas a preocupação de Daya aumentou. Lila continuou ignorando os pedidos de ajuda, convencida de que aquilo não era problema dela. E de fato, não era. Chantagem emocional é uma forma de abuso que transcende os relacionamentos românticos. E Lila sabia que ceder aos caprichos dele só a colocaria em uma posição ainda mais vulnerável. Ela estava determinada a superar aquele capítulo de sua vida. Mas o destino tinha outros planos. Era a madrugada do dia 14 de fevereiro, dos namorados na Índia. Por volta das 2 horas da manhã, fui despertada por gritos vindos da rua. A princípio, achei que fosse algum grupo de jovens embriagados fazendo barulho. Mas, ao prestar atenção, reconheci a voz. Era o ex-namorado de Lila. Meu coração disparou quando percebi que ele estava bem na frente da casa dela, berrando histericamente. Corri até a janela e lá estava ele, cambaleando e claramente sob o efeito de álcool. Ele segurava uma garrafa grande que parecia conter algum tipo de líquido. Enquanto gritava, os pais de Lila saíram de casa, furiosos e exigindo que ele fosse embora. Nunca vou esquecer o rosto pálido da mãe dela, que parecia estar enfrentando um pesadelo. Mas ele não estava disposto a ouvir. Estava fora de controle, falando coisas desconexas e culpando Lila por tudo o que acontecia. De repente, ele fez algo que nos deixou paralisados de horror. Com um gesto brusco, ele virou a garrafa sobre a própria cabeça, derramando todo o conteúdo sobre si mesmo. No instante seguinte, ele tirou uma caixa de fósforos do bolso e a acendeu. Foi então que percebemos que o líquido não era bebida alcoólica, mas combustível altamente inflamável. Uma explosão de chamas iluminou a rua, e os gritos que se seguiram ecoaram por toda a vizinhança. Foi uma cena indescritível, algo que jamais imaginei testemunhar. O ar estava saturado pelo cheiro sufocante de combustível queimado, enquanto o calor das chamas parecia sugar todo o oxigênio ao redor. Tapei os ouvidos, incapaz de suportar o som agonizante de seus gritos. Corri de volta para minha cama, cobrindo a cabeça com o lençol, tentando escapar da realidade terrível que acabara de presenciar. Os momentos seguintes foram um borrão. Minha mãe entrou no quarto, com os olhos marejados e o rosto pálido. Meu pai estava tentando fechar as cortinas, dizendo para todos irem para o quarto dos fundos. Ele também estava em estado de choque, mas sabia que não precisávamos nos proteger. Não havia necessidade de palavras para entender o que tinha acontecido. O ex-namorado de Lila havia se incendiado na frente de sua casa e todos nós tínhamos sido testemunhas. Descobrimos mais tarde que ele não resistiu aos ferimentos. Aquela imagem, o corpo em chamas, os gritos angustiantes, ficou gravada em nossas mentes para sempre. Para Lila, aquela noite foi um divisor de águas. Ela ficou completamente devastada.
carregando consigo um peso que ia além da culpa. Durante anos, ela evitou qualquer tipo de relacionamento, temendo repetir padrões ou enfrentar novos traumas. A transição para a vida adulta foi especialmente difícil para ela, marcada por lembranças constantes daquela tragédia. Sempre que fechava os olhos, ela via as chamas e ouvia os gritos. Com o tempo, porém, ela começou a buscar ajuda. Conversamos longamente sobre o que havia acontecido e ela finalmente decidiu iniciar uma terapia para processar o trauma. Ainda assim, as cicatrizes permanecem. Perder alguém que já foi importante para você de uma maneira tão brutal é algo que ninguém deveria enfrentar. Aprendemos que o tempo pode ajudar a curar feridas, mas nunca apaga completamente as marcas que elas deixam. Lila teve que aprender a conviver com suas memórias, transformando-as em lições para seguir em frente. Quanto a mim, também passei por noites insones, assombrada pelo que vi. Essa experiência mudou a maneira como ambas enxergamos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Hoje, compartilho essa história não apenas para honrar a coragem de Lila, mas também para lembrar a importância de respeitar limites e reconhecer os sinais de relacionamentos tóxicos antes que seja tarde demais. Essa história teve início há pouco mais de um ano, precisamente no Dia dos Namorados, uma data que para muitos simboliza amor e conexão. Eu, com 35 anos, era um profissional dedicado em uma empresa de tecnologia da informação, um ambiente repleto de inovação e mentes brilhantes. Foi lá que cruzei caminhos com uma jovem chamada Rafaela, uma estagiária que chegou trazendo um sopro de frescor ao escritório. Todos a conheciam como Rafinha, um apelido que refletia sua personalidade leve e cativante. Eu, por natureza, sempre fui alguém mais introspectivo, com uma timidez que tornava encontros sociais um verdadeiro teste de coragem. Convidar alguém para sair? Isso era quase impensável para mim. Rafaela, no entanto, era o oposto, um vulcão de energia, alguém que iluminava qualquer sala com sua espontaneidade. Trabalhar lado a lado com ela me aproximou de um mundo que eu raramente explorava, e aos poucos descobri que sua presença me trazia uma alegria inesperada. Certa vez, após semanas de hesitação, reuni toda a bravura que consegui encontrar e a convidei para sair. Um frio subiu pela minha espinha, imaginando que ela recusaria ou mencionaria um compromisso já existente. Para minha surpresa, ela disse sim, com um sorriso que dissipou minhas inseguranças. Rafaela confessou que sempre percebera minhas pequenas gentilezas. Um café oferecido aqui, uma ajuda discreta ali, mas temia dar o primeiro passo. Assim começou nossa aventura juntos. Compartilhamos histórias, sonhos e medos, construindo uma ponte entre nossas diferenças. No escritório, os colegas começaram a notar nossa química, sussurrando curiosidades enquanto passávamos pelos corredores. Não nos importávamos. Estávamos imersos na magia de descobrir um ao outro. Em uma noite memorável, após o expediente, fomos a um bar aconchegante. A música ao fundo e algumas taças de vinho a mais fizeram Rafaela ficar em minha casa. Era a primeira vez que compartilhávamos um espaço tão íntimo, e aquela noite abriu portas para algo mais profundo. No domingo seguinte, acordei com o sol já alto, imaginando que ela tivesse partido cedo. Mas ao me levantar, sons suaves ecoaram da cozinha. Por um instante, temi uma invasão, mas logo me deparei com Rafaela preparando o café da manhã. O aroma de pão fresco e café recém-passado preenchia o ar. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso, dizendo que havia feito rabanadas, uma receita de família. Fiquei encantado. Não apenas ela havia escolhido ficar, mas também se esforçara para transformar um momento simples em algo especial. Esse gesto marcou o início de uma nova fase. Rafaela passou a frequentar minha casa com mais assiduidade, trazendo vida aos meus dias. Confesso que, embora adorasse sua companhia,
Às vezes, me sentia desafiado a equilibrar meu espaço pessoal com essa nova dinâmica. Uma noite, após um dia exaustivo no trabalho, cheguei em casa e encontrei a porta entreaberta. Meu coração acelerou. Eu não lembrava de ter dado uma chave a ela. Entrei e a vi relaxada no sofá, assistindo a um seriado. Quando questionei como ela havia entrado, Rafaela respondeu com naturalidade que fizera uma cópia da chave. Aquela revelação me paralisou de espanto. Parte de mim admirou sua iniciativa, mas outra parte se inquietou com a falta de diálogo. Decidi não insistir no assunto, optando por manter a harmonia. Seguimos nossa rotina e tudo parecia fluir bem. Até que, em um dia comum no escritório, um colega me abordou com entusiasmo, parabenizando-me por algo que eu não entendia. Olhei ao redor e vi Rafaela cercada por um grupo de funcionários, rindo e corando como se fosse o centro das atenções. Meu estômago revirou, mas esperei o intervalo para esclarecer as coisas. No refeitório, confrontei-a com um tom firme. Rafaela, o que está acontecendo? Ela, com um sorriso sereno, respondeu: eu disse a todos que somos um casal e que logo estaremos noivos. O chão pareceu sumir sob meus pés. Não havíamos discutido nada tão sério. E eu me senti traído por ela ter compartilhado algo assim, sem minha aprovação. Expliquei que precisava de tempo para refletir sobre um compromisso tão grande, que exigia mais maturidade e planejamento. Rafaela, porém, interpretou mal minhas palavras. Sua reação foi explosiva. Gritou no meio do refeitório, acusando-me de enganá-la e de nunca ter levado nosso relacionamento a sério. Minha introversão fez daquele momento um pesadelo público. Todos os olhares se voltaram para mim e a pressão das suposições não ditas me sufocava. Tentei me defender, mas a frustração tomou conta. Nunca te obriguei a nada, Rafaela. Você pegou minhas chaves e fez uma cópia sem me consultar. Retruquei, quase perdendo o controle. Queria te conhecer melhor, mas agora me sinto sufocado. Desculpe-me, mas isso não pode continuar. Saí do refeitório com o coração apertado, decidido a encerrar aquele capítulo. No dia seguinte, troquei as fechaduras de casa, buscando paz e proteção. Na semana seguinte, o silêncio dela trouxe alívio, mas também uma pontada de saudade que eu tentava ignorar. Foquei no trabalho, esperando que o tempo curasse as feridas, até que o Dia dos Namorados trouxe uma reviravolta. O escritório organizou uma festa no terraço, com luzes brilhantes e uma atmosfera festiva. Foi então que vi Rafaela chegar acompanhada de Gabriel, um colega do setor de tecnologia. Um ciúme inesperado me invadiu. Estaria ela tentando me atingir ou realmente seguindo em frente? O ciúme me queimava por dentro e, num impulso de não me deixar abater, resolvi reagir. Aproximei-me de uma colega simpática e passei a noite conversando e dançando com ela. A festa estava vibrante. Corações vermelhos adornavam o ambiente e uma fonte de espumante borbulhava ao som da música. A noite seguia leve e animada, mas uma tensão inexplicável pairava no ar. Então, um grito agudo cortou a música e silenciou a festa. Reconheci a voz de Rafaela imediatamente. Corri em direção ao som, junto com outros colegas, até chegarmos ao banheiro feminino. Lá, encontramos Gabriel caído, com sangue escorrendo de sua cabeça. O pânico tomou conta de todos. Rafaela estava encolhida em um canto, chorando desesperadamente. Um colega verificou Gabriel e gritou: "Ele está vivo! Chamem uma ambulância!" Abracei Rafaela, tentando confortá-la, e ela, entre lágrimas, disse que Gabriel tentara forçá-la a algo e que ela se defendera com uma garrafa. A notícia abalou o escritório. Levei Rafaela para casa naquela noite, sentindo que ela precisava de apoio após um trauma tão intenso. Nos dias seguintes, ela me procurou com lágrimas e pedidos de perdão, e, movido por compaixão, deixei-a se aproximar novamente. Rafaela mostrou novamente o charme que me conquistara. Gabriel permaneceu internado e a empresa abriu uma investigação por assédio.
Apesar disso, algo na história dela não me convencia completamente, mas preferi ignorar minha intuição, focando em reacender nossa conexão. Até que, semanas depois, passei pelo corredor onde tudo acontecera e notei uma pequena câmera de segurança camuflada no teto. Uma ideia surgiu. Corri à sala de monitoramento e pedi as gravações da festa. O segurança, sem hesitar, me ajudou a revisá-las. O que vi me roubou o fôlego. As imagens congelaram meu sangue. O que eu julgava ser verdade desmoronou diante dos meus olhos, substituído por uma mistura de choque e traição. Rafaela e Gabriel apareciam de mãos dadas, rindo. De repente, ela o empurrou contra a parede e o beijou com paixão. Ele a abraçou, mas, em um movimento rápido, Rafaela ergueu uma garrafa e a quebrou em sua cabeça. Ele cambaleou, e ela calmamente o seguiu, acertando-o novamente por trás, até que ele desmaiasse. Aquela não era autodefesa, era um ataque calculado. Enviei o vídeo às autoridades imediatamente. Rafaela foi detida naquela noite, mas aproveitando um descuido durante sua transferência, ela, de forma inacreditável, escapou da custódia. Gabriel acordou no dia seguinte e a denunciou formalmente por agressão. Semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Tudo o que fiz foi por você, Daniel. Você despedaçou meu coração, mas eu voltarei para acertar as contas. Pense em mim até lá. Era Rafaela. Nos dias após a briga no refeitório, eu já percebera olhares dela que misturavam raiva e uma devoção estranha, mas ignorava. Quase um ano se passou desde então e Rafaela permanece foragida. Vivo com a sombra de sua ameaça, perguntando-me se ela cumprirá sua promessa. Refletindo sobre tudo, percebo como uma relação que começou com tanta leveza desmoronou em caos. Rafaela, que parecia um raio de sol, revelou-se uma tempestade imprevisível. Aprendi que um sorriso encantador pode esconder uma alma imprevisível. E essa lição agora guia cada passo que dou. Meu marido e eu nos casamos no dia 11 de fevereiro de 2009. E desde aquele momento especial, decidimos que todos os anos celebraríamos nosso aniversário de casamento junto com o Dia dos Namorados. Essa escolha não foi apenas uma forma de economizar dinheiro, mas também de tornar nossas celebrações mais significativas, combinando duas datas importantes em uma só. Nos primeiros anos, nossas comemorações eram simples e modestas, refletindo nossa situação financeira na época. No entanto, à medida que nossos salários aumentaram e nossas vidas se estabilizaram, começamos a sonhar mais alto. Deixamos para trás os passeios curtos pelo condado onde morávamos ou pela agitada Londres e passamos a explorar destinos mais distantes. No final de 2014, comecei a procurar algo realmente especial para comemorar nosso 5º aniversário de casamento e o Dia dos Namorados. Queria algo que fosse ao mesmo tempo charmoso e único, algo que marcasse aquela data tão importante. Foi durante essa busca que me deparei com imagens de cabanas incrivelmente aconchegantes, do tipo que hoje em dia vemos em todas as redes sociais. Naquela época, a estética desses lugares ainda estava engatinhando. Era um estilo minimalista, com tons neutros como bege, marrom claro e toques sutis de verde, inspirado na simplicidade da natureza e na filosofia japonesa de harmonia. Olhando para aquelas fotos, tive uma ideia. E se alugássemos uma cabana remota? Seria uma forma de fugir da cidade e nos reconectar com a natureza. Meu marido adorou a sugestão e começamos a pesquisar opções, ligando para proprietários e pedindo informações sobre preços e disponibilidade. Finalmente, encontramos uma pequena cabana encantadora em North Yorkshire. Era perfeita para nós dois. Então fizemos a reserva para o período de sexta-feira, 13, até domingo, 15,
com planos de voltar para casa na segunda-feira de manhã. Para ser sincera, antes dessa viagem, eu estava passando por um momento difícil. O clima estava péssimo, enfrentávamos problemas com falta de água e quedas constantes de energia. Além disso, 2 eletrodomésticos queimaram em poucos dias, deixando tudo ainda mais caótico. Eu precisava desesperadamente de uma pausa. E o Dia dos Namorados parecia ser a luz no fim de um túnel escuro e exaustivo. No dia da viagem, pegamos o primeiro trem para York e de lá um táxi nos levou até a cabana. Quando chegamos, fiquei impressionada. O lugar era exatamente como havia sido anunciado no Airbnb. Lindo, acolhedor e com detalhes de alta qualidade. Havia até uma banheira gigante no último andar, cercada por janelas amplas que ofereciam uma vista deslumbrante das colinas cobertas de neblina. Depois de um banho relaxante juntos, decidimos explorar a vila próxima. Comemos em um restaurante charmoso, dançamos ao som de música ao vivo e tomamos algumas cervejas artesanais antes de voltar para a cabana e relaxar. A manhã seguinte foi pura felicidade. O sol brilhava intensamente, os pássaros cantavam e acordamos sem compromissos ou preocupações. Preparar o café da manhã juntos, bacon e ovos, foi uma delícia. Após outro banho quente, nos acomodamos na sala de estar. Havíamos desligado nossos telefones e quase ninguém sabia onde estávamos. Aquela cabana parecia um verdadeiro refúgio longe do mundo. Por volta da tarde, ouvimos batidas altas e ressonantes na porta. No início, ficamos assustados, mas pensamos que talvez fosse o anfitrião tentando entrar em contato depois de termos desligado os celulares durante toda a manhã. Levantamo-nos, ajustamos nossos roupões para não causar estranheza e abrimos a porta. Lá estava um homem, talvez com uns 55 ou 60 anos, acompanhado por uma grande van branca estacionada na garagem. Ele foi muito educado e explicou que os proprietários o haviam contratado, junto com sua equipe de construção, para realizar algumas reformas de emergência. Pediu que desocupássemos a propriedade por algumas horas. Meu marido e eu trocamos olhares confusos. O anfitrião do Airbnb não havia mencionado nada sobre reformas, então ficamos alarmados. Por que não fomos avisados? Não gostamos da ideia de ter estranhos entrando na cabana enquanto estávamos lá. Tudo parecia estranho e fora do planejado. A princípio, pensei que talvez houvesse algum mal-entendido ou emergência. Quando mencionamos isso ao homem, ele simplesmente deu de ombros, como se não se importasse, e perguntou a que horas poderíamos sair, pois precisava começar seu trabalho. Meu marido, sempre calmo, começou a ficar irritado. Havíamos pago quase $1.000 por aquela estadia, e agora nossas férias estavam sendo interrompidas. Ele disse ao homem que esperaria um momento enquanto ligava para o anfitrião para esclarecer a situação. Foi então que o tom do homem mudou completamente. Ele deixou de ser educado e se tornou agressivo, dizendo algo rude como: "Não me faça fazer as coisas do jeito mais difícil." Aquilo nos deixou atônitos. Meu marido, que raramente perde a paciência, gritou algo sobre chamar a polícia antes de bater a porta na cara dele. Embora estivéssemos abalados, não chamamos a polícia imediatamente. Em vez disso, tentei entrar em contato com o anfitrião para confirmar se as alegações do homem eram verdadeiras. Eles demoraram um pouco para retornar à ligação, mas quando finalmente falamos com eles, disseram que não tinham conhecimento de nenhum trabalho de reforma programado. Tentamos descobrir quem era aquele homem e por que ele havia se tornado tão ameaçador. Mas o anfitrião nos tranquilizou, dizendo que, se não nos sentíssemos seguros, deveríamos chamar a polícia. Além disso, ofereceram um reembolso total, caso quiséssemos ir embora. Descobrimos que o anfitrião e sua esposa eram um casal de aposentados que alugavam a cabana para complementar sua renda. Foram muito gentis e solidários, então decidimos não fugir em pânico. Já tínhamos investido tanto para chegar até ali que não queríamos ser intimidados por um estranho.
Pensamos que, se ele continuasse com suas ameaças, simplesmente chamaríamos a polícia. Parecia uma solução razoável naquele momento. Se soubéssemos o que estava por vir, teríamos saído correndo em minutos. Mas naquele instante, tudo parecia confuso e indefinido. Algumas horas depois, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eram cerca de 6 horas da tarde e já estava quase escuro lá fora. Apesar de ainda estarmos nervosos com a visita do homem misterioso, meu marido encontrou um velho taco de cricket no armário, o que nos deu uma sensação de segurança extra. Até aquele momento, não tínhamos visto ou ouvido nada do intruso. Então torcemos para que ele não aparecesse novamente. Estávamos famintos e sabíamos que a comida na geladeira não duraria até tarde. Então, decidimos tomar um banho rápido antes de sair. A cabana tinha um layout peculiar. O banheiro ficava na frente e o quarto nos fundos, com janelas bonitas que davam para o jardim. O banheiro, por outro lado, tinha apenas uma pequena janela circular que mal se abria. Enquanto estávamos lá dentro, ouvimos um barulho vindo de fora. Meu marido, sempre curioso, saiu da banheira e olhou pela janela. Normalmente, ele é a pessoa mais tranquila do mundo, o equilíbrio perfeito para minha personalidade mais impulsiva. Raramente o vejo assustado ou bravo, mas quando ele se virou para mim, percebi terror absoluto em seu rosto. Naquele instante, meu coração disparou e um arrepio percorreu meu corpo. Sabia que algo estava muito errado. Saia do banheiro e vista-se. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de correr de volta para o quarto. Você pode imaginar o quanto eu estava assustada. Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça. O que ele tinha visto? Havia alguém lá fora? Era algum tipo de invasão? Vesti-me rapidamente, perguntando ansiosa o que estava acontecendo. Por favor, me diga o que está acontecendo. Tem alguém lá fora, não tem? O suor começava a escorrer pela minha testa, enquanto meu coração batia como se quisesse sair do peito. A atmosfera estava cada vez mais tensa e opressiva. Eu sabia que, fosse o que fosse que meu marido tivesse visto, era sério. Estávamos em apuros, e eu não fazia ideia de como sair daquela situação. Mas uma coisa era certa. O homem que nos visitara mais cedo estava conectado ao que estava acontecendo. Tive um mau pressentimento e vesti várias camadas de roupa, caso precisasse correr pela porta dos fundos. Algo dentro de mim dizia que aquela seria nossa única saída. De repente, bam! Um som alto ecoou da porta da frente e isso foi o suficiente para nos fazer correr escada abaixo. Quando chegamos à cozinha, onde ficava a porta dos fundos, meu coração estava acelerado. Mal podia acreditar no que via. O homem finalmente conseguiu derrubar as portas e nos deparamos com um homem mascarado, segurando um enorme pé de cabra. Exatamente o que não precisávamos. Estávamos presos. O homem com o pé de cabra nos ordenou que ficássemos calados. E logo em seguida foi acompanhado por outro indivíduo armado com algo que parecia muito com uma marreta. Um deles se dirigiu ao meu marido e disse que, se ele tentasse qualquer movimento estúpido, eles me matariam. Aquilo o deixou sem palavras. Eu, por outro lado, não conseguia parar de gaguejar, implorando para que não nos machucassem. Estamos indo embora, não queremos problemas, repeti várias vezes. Mas a resposta deles foi fria. Calem a boca. Eles nos forçaram a voltar para um dos quartos no andar de cima. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. Senti que eles iam nos matar. A ideia de que estavam ali apenas para roubar a casa desapareceu completamente. Fiz tanto barulho que um deles enfiou uma fronha na minha boca para me silenciar. Mais tarde, eles obrigaram meu marido a revelar onde guardávamos nossos telefones, o que me deu um vislumbre de esperança. Pelo menos, eles não pareciam ser ladrões comuns. Queriam garantir que não pudéssemos chamar a polícia. Comecei a me sentir um pouco mais calma, mas de repente, ouvimos batidas altas no andar de baixo. Meu marido percebeu que aqueles homens não estavam ali por nós.
estavam procurando algo específico. Todos aqueles barulhos e estrondos vindos do térreo eram perturbadores. Podíamos ouvi-los conversando entre si, dizendo coisas como "tente isso", e em seguida, bum, bum. Estava claro que estavam tentando quebrar alguma coisa. Cada vez que ouvíamos o som de um martelo batendo nas paredes ou na madeira, eu morria de medo, imaginando o pior. Mas meu marido tentava manter a calma. De repente, um grito ecoou. Entendi que eles tinham encontrado o que procuravam. Senti o pânico crescer a cada movimento que ouvia no andar de baixo. Não nos movemos pelo que pareceu uma eternidade. Embora parecêssemos estar seguros, eu não conseguia parar de tremer. Na verdade, acho que estava tremendo mais naquele momento do que quando estávamos amarrados e vendados. Era puro medo, um sentimento que eu não desejava nem ao meu pior inimigo. Quando a adrenalina começou a dar lugar a uma calma estranha, finalmente achamos que estávamos seguros. Meu marido, em um golpe de sorte, conseguiu se libertar de suas amarras e, em seguida, desamarrou minhas mãos, tentando me acalmar. Quando terminou, comecei a chorar de alívio, abraçando-o com força. Nunca senti tanta gratidão por estar viva. Parecia que estávamos vivendo um pesadelo surreal, algo difícil de processar adequadamente. Uma vez que nos recuperamos um pouco, decidimos descer cuidadosamente as escadas para ver a bagunça que havia sido deixada para trás. A cabana estava vazia, exceto por nós. Em um ritmo lento, verificamos cada cômodo com medo de que um daqueles homens mascarados reaparecesse. Felizmente, eles não voltaram, mas quando chegamos à sala da frente, ficamos chocados ao ver o caos que eles haviam causado. As paredes estavam completamente destruídas. Em cabana parecia um campo de batalha, com uma marreta abandonada de um lado e outras ferramentas espalhadas por todo o quarto. A extensão do dano era absurda. Eles tinham quebrado as paredes dos quartos da frente e de trás em pedaços. Era uma bagunça total. Através de todo o papel de parede rasgado e a poeira do gesso caído, comecei a notar um padrão no dano. Algo não estava certo. O que eles realmente estavam procurando? Que história estava por trás de tanta violência? A inquietação continuou, e meus pensamentos correram enquanto tentávamos decifrar o que havia acontecido. A maioria das paredes tinha sido quebrada com marretas, mas havia uma seção que tinha sido completamente arrancada. Aparentemente, eles estavam procurando algo específico antes de finalmente encontrar o que queriam. E uma vez que encontraram, simplesmente arrancaram tudo. Tínhamos uma visão clara do enorme buraco que eles tinham deixado. Mas, para nossa surpresa, não havia nenhum sinal do que procuravam. A situação ficou ainda mais complicada. Eles também tinham quebrado o telefone fixo, então estávamos completamente isolados. Nossa única opção era ir para a cidade mais próxima em busca de ajuda, e partimos imediatamente para a delegacia. Depois de contar tudo o que havia acontecido conosco, fomos a um bar para tentar tirar aquelas imagens da cabeça. Nos bares, conhecemos muitas pessoas que nos ofereceram apoio e conforto. Para ser honesta, foi bom para mim, depois de tudo o que passamos, ter um pouco de distração. Após algumas horas no bar, decidimos comer algo. Enquanto estávamos lá, ligamos para o anfitrião do Airbnb para obter novidades. Também contatamos nossas famílias para explicar a situação e informar nossos planos para o futuro. Enquanto isso, esperávamos no carro por um dos policiais locais para registrar nosso depoimento. Eles nos disseram que já haviam enviado uma equipe para inspecionar a cabana. Contamos tudo o que sabíamos, trocamos detalhes de contato e finalmente partimos para Londres. Ainda estávamos em choque. A ideia de chegar em casa e tomar um banho quente parecia incrível. Então, no dia seguinte, enquanto tomávamos café da manhã calmamente, começamos a conversar sobre como nos sentíamos em relação aos anfitriões. O que aconteceu conosco foi assustador, mas pelo menos não ficamos feridos. A única coisa que eles roubaram foram nossos telefones.
que felizmente estavam segurados. Mas aqueles aposentados tinham investido muito dinheiro da pensão naquelas reformas. E agora tudo estava em ruínas. Entretanto, a grande questão ainda pairava no ar, pesada e sem resposta. O que era tão importante para aqueles homens mascarados que eles sentiram a necessidade de nos amarrar e pegar nossos celulares? Por que não podiam ter esperado mais uma noite? Estava claro que o que procuravam era algo extremamente valioso ou possivelmente ilegal. Algo que não podiam arriscar serem pegos buscando. E depois de tudo isso, só havia mais perguntas, mas nenhuma resposta. Honestamente, não quero soar repetitiva, mas apesar de tentar juntar as peças, nem mesmo a polícia parecia ter uma resposta clara. Para piorar as coisas, os donos não relataram nada roubado e, embora houvesse imagens de segurança mostrando esses homens, eles estavam quase irreconhecíveis. Era como procurar uma agulha em um palheiro, o que só alimentou o desconforto que crescia dentro de mim. A sensação de que havia algo maior em jogo estava me corroendo. Os dias que se seguiram foram perturbadoramente silenciosos. Estávamos em casa, conversando com amigos e familiares, contando nossa história repetidamente, lidando com reembolsos e reivindicações de seguro. Foi horrível, mas apesar de tudo, nenhum de nós ficou realmente traumatizado. Pelo menos era o que pensávamos. Entretanto, há algo em mim que, de vez em quando, deseja ter respostas. Às vezes, me pego pensando que daria meu braço esquerdo só para saber o que diabos estava escondido naquela maldita parede. Por que aqueles homens sentiram a necessidade de desencadear tanto caos? E toda vez que fecho meus olhos, consigo ver o buraco que eles deixaram para trás. E uma curiosidade sombria sussurra para mim que há uma verdade aterrorizante esperando para ser descoberta. Fernando me lançou um sorriso radiante quando nossos olhos se encontraram. Virar-me para ele foi como avistar a luz após uma longa tempestade. É incrível te ver tão animada. Você está iluminada hoje, disse ele, caminhando até mim com suavidade e me envolvendo em um abraço que aqueceu meu peito. Em seguida, ele me deu um beijo leve, daqueles que desvendam meus segredos mais profundos e me deixam sem ar. Sorri, tímida. Você é um verdadeiro charme, ele murmurou. Só ao seu lado, respondi, o coração pulsando forte. Vamos, ou chegaremos atrasados. Saímos juntos, de mãos entrelaçadas, e entramos no carro, ansiosos por uma noite que prometia ser inesquecível. O trabalho de Fernando organizara uma celebração encantadora para o Dia dos Namorados, com luzes suaves e música ao fundo, onde todos deveriam trazer alguém especial. Havia 6 meses que eu e Fernando compartilhávamos nossas vidas, um tempo breve, mas repleto de paixão. Há 1 mês tomei a decisão corajosa de morar com ele, em uma casa cheia de cores e traços que espelhavam sua energia única. Eu o amava com todo o coração. E apesar de algumas discussões, sabia que nossa união era firme como uma montanha. Por isso, abracei essa mudança sem hesitar. Chegando ao escritório, ele me conduziu ao salão festivo, com mesas adornadas e risadas ecoando, apresentando-me aos colegas. Meus nervos dançavam enquanto eu tentava fixar nomes, mas a alegria de estar com ele apagava qualquer insegurança. Aquele dia era marcante para Fernando. Além da festa, ele receberia um prêmio por sua excelência no trabalho, fruto de horas incansáveis e criatividade sem limites. Ele estava ansioso, mas subiu ao palco com um brilho que ofuscava tudo ao redor. Meu orgulho transbordou ao vê-lo ser aplaudido. Ele merece cada segundo disso, pensei comovida. Mas enquanto eu o admirava, um colega se aproximou e me lançou um sorriso estranho, quase insinuante. Fernando tem muita sorte, disse ele, com uma voz que me inquietou. Obrigada, respondi baixinho, tentando lembrar quem ele era, sem sucesso.
Então, notei Fernando voltando ao seu assento, o rosto carregado de sombras. Ele devia ter visto o colega falando comigo, porque sua alegria se dissipou. "Parabéns, amigo!" exclamou alguém, mas ele apenas murmurou um "valeu", os olhos baixos. Ao se aproximar, agarrou meu braço com força e disse sério: "Vamos embora agora." Sem entender, peguei minha bolsa tentando parecer calma, mas a tensão pesava como chumbo. Caminhamos até o carro em silêncio, minhas unhas marcando as palmas das mãos. O ar ficou ainda mais denso quando ele acelerou rumo à casa, evitando meu olhar. Segui-o, cada passo ampliando o nó no meu peito. "Me perdoe", falei, a voz vacilante, as mãos inquietas. Mas Fernando se virou, os olhos frios como gelo. "O que você fez?", perguntou, a suspeita cortando o ar. Eu estava atordoada. "Só quis te parabenizar, trazer leveza", expliquei. Mas ele parecia em outro mundo. "Como vou confiar em você depois daquele olhar que ele te deu?", disse, e suas palavras me feriram como lâminas, mais do que eu podia aguentar. "Não significou nada", insisti, segurando as lágrimas. Mas ele avançou, segurou meu cabelo com violência e puxou, arrancando um grito de dor. "Cale-se!", rugiu, jogando-me ao chão com brutalidade. Caí de lado, o braço queimando de dor, a cabeça chocando-se contra o piso. O pavor me engoliu e me senti frágil como nunca. Não era novidade. Fernando já havia explodido antes. Seu ciúme uma fogueira que ele não controlava. Seu gênio uma onda devastadora. Ele prometera mudar tantas vezes, e eu, tola, sempre acreditei que seria a última. Ele se inclinou sobre mim, a voz tremendo de fúria. "Eu te amo, droga. Por que me provoca? Você deveria me agradecer por te querer, porque outro te despedaçaria", disse, misturando raiva e desespero. "Você sabe que eu te amo, certo?", prosseguiu, ajudando-me a levantar e me puxando para um abraço. Chorei em seu peito. Meu corpo, porém, enrijeceu quando suas mãos deslizaram por mim. "Não, Fernando, por favor, não hoje", implorei, lágrimas caindo. Mas minha recusa acendeu sua ira novamente. Sua expressão virou um redemoinho e ele me empurrou contra a cama. Lutei, gritei, mas ele tapou minha boca e me prendeu com seu peso. O que veio depois é um vazio que não ouso descrever. Uma ferida que carrego em silêncio. Fernando já me machucara antes, mas ali ele ultrapassou um abismo que eu julgava impossível. Fechei os olhos, esperando que a dor diminuísse se eu desistisse, mas só senti mais vazio. Quis deixá-lo tantas vezes, mas o amor que ainda pulsava, junto ao medo do que ele faria se eu fugisse, me mantinha presa. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e disse, com uma tranquilidade fria: "Um amigo vai ficar aqui por uns dias, no quarto de hóspedes. Tudo bem para você?" Assenti, exausta, para contestar, e arrumei o quarto, buscando um escape para minha mente. Ele saiu para o trabalho após um beijo na testa, um gesto que destoava da noite anterior. A dor física ainda latejava, mas ia se apagando. Mais tarde, a campainha tocou e um arrepio me percorreu. Era Márcio, amigo de Fernando, com um sorriso gentil. Convidei-o a entrar e sugeri comermos algo. Na cozinha, enquanto preparava, ele disse: "Sente-se, me conta como foi seu dia." Falamos sobre coisas simples e suas palavras amáveis me trouxeram um alívio que eu quase esquecera. Quando Fernando chegou e nos viu rindo, meu peito apertou. Mas ele sorriu, abraçou Márcio como irmão e me beijou na bochecha. Respirei aliviada, achando que a paz duraria. Mais tarde da noite, acordei com a garganta seca. Fernando dormia ao meu lado. Fui à cozinha pegar água e encontrei Márcio, que me cumprimentou com carinho. Peguei um copo dizendo que precisava de um gole, mas tropecei ao recuar, caindo sobre ele num acidente atrapalhado. "O que está acontecendo?" trovejou Fernando, e um frio subiu pela minha espinha. Levantei-me rápido, mas ele me fitava com fúria assassina, talvez por já desconfiar de mim antes. "Calma, deixa eu explicar", implorei.
mas ele me acertou um tapa que me jogou contra a bancada. Para, cara! Gritou Márcio, mas Fernando o golpeou no estômago. Enquanto Márcio se curvava, Fernando agarrou meu pescoço e me pressionou contra o balcão. Forcei o ar, o terror me sufocando. Quando tudo parecia acabar, Márcio o puxou com força, libertando-me. Fernando pegou uma faca e tentou atingi-lo, mas Márcio esquivou-se. Na luta caíram, e Fernando ficou parado, os olhos arregalados em Márcio. A faca estava em seu abdômen. Meu Deus, gemeu Márcio, pegando o celular. Ele chamou ajuda, mas eu estava em choque, um grito preso escapando como sussurro. Vi a vida deixar Fernando e meu corpo tremia. Os paramédicos vieram, mas era tarde. A polícia investigou e concluiu que não havia culpa nossa. A facada foi um acidente na queda. Meus ferimentos falaram por mim. Eu mal processava o que via, mas decidi buscar terapia, um refúgio para minha alma partida. Nunca mais me submeteria àquilo. Hoje solteira, comando um negócio de moda que cresce, um sonho que tracei nos dias mais escuros. Vivo livre e plena. Meses após a perda de Fernando, Márcio e eu nos aproximamos. Namoramos um pouco, e ele foi um apoio doce, oposto ao caos de Fernando. Mas quis me encontrar, focar nos meus planos. Ele não compreendeu inteiramente, mas nos separamos em paz. Sinto uma alegria profunda por quem sou agora. O passado com Fernando é um eco distante, um lembrete do que não aceitarei mais. Ele me marcou, mas não me prende. É apenas uma página virada na história que escrevo com minhas mãos. Isabela e eu ansiávamos por momentos de descontração juntos, mas a realidade mostrou-se bem mais complexa do que havíamos idealizado. Ela trabalha como enfermeira em um hospital e, por conta disso, está presa aos turnos noturnos. É frustrante constatar que, para conquistar uma vaga no período diurno, é necessário acumular pelo menos 5 anos de experiência. Em vez de aproveitar o Dia dos Namorados como havíamos sonhado, ficamos reféns de nossas rotinas apertadas. É desgastante perceber que não sobra um único momento livre para cultivar nossa conexão e desfrutar da companhia um do outro. Contudo, decidimos não permitir que isso nos abatesse. Planejamos escapar por um fim de semana prolongado. O Dia dos Namorados caiu numa quinta-feira naquele ano, então pensamos que 2 dias fora poderiam ser a solução ideal. Ela mencionou Oak Ridge, Tennessee, como destino, pois seu avô trabalhou lá por muitos anos. Oak Ridge era famosa por seu papel no Projeto Manhattan, mas também carregava uma aura de mistério que sempre intrigou Isabela. Sempre nutriu curiosidade sobre o lugar, alimentada por histórias que ele contava sobre a atmosfera peculiar da região. Embora parecesse intrigante, a cidade fica a 8 horas de carro de onde moramos. Chegamos a um acordo. Eu assumiria o volante até lá e ela conduziria na volta. Pareceu justo, afinal, quando se ama alguém, você encontra maneiras de tornar as coisas funcionais. À medida que a viagem se aproximava, algo inusitado começou a surgir nas entrelinhas daquela escapada. Algo que deixaria marcas profundas em minha memória. Isabela estava exausta após uma longa jornada de trabalho e cochilou durante boa parte do trajeto. Arrastamos nossas malas até o alojamento e resolvemos descansar. Concordamos que seria melhor recuperar as energias para aproveitar ao máximo o dia seguinte. E foi exatamente o que fizemos. No segundo dia, visitamos um museu dedicado ao Projeto Manhattan. Uma experiência fascinante que trouxe à tona detalhes históricos impressionantes. Isabela ficou encantada ao conhecer o local onde seu avô trabalhara décadas atrás. Era comovente ver um pedaço da história familiar ganhar vida diante de nossos olhos. Apesar de termos aproveitado tanto o museu, algo no ar parecia mudar conforme a noite caía. Era como se Oak Ridge tivesse segredos que insistiam em nos alcançar.
Cansados e sem ideias mirabolantes, optamos por um jantar rápido. Para nossa surpresa, acabamos em uma lanchonete. Foi ideia dela, já que estava dirigindo. A viagem até lá levou apenas 10 ou 15 minutos e aproveitamos para ouvir música enquanto eu observava a paisagem pela janela. Foi então que algo estranho aconteceu. Em um semáforo, um Ford azul parou ao nosso lado. No início, não dei muita atenção, mas ao olhar casualmente para dentro do veículo, deparei-me com um homem idoso cuja aparência me deixou desconfortável. Sua pele era tão translúcida que parecia feita de vidro fosco, como se a luz atravessasse seu corpo sem tocar sua alma. Mas o que realmente me perturbou foi o fato de ele estar me encarando fixamente. Trocamos olhares por cerca de 5 segundos. E então, de repente, ele esboçou um sorriso breve, quase imperceptível, mas carregado de algo inquietante, como se escondesse uma verdade sombria. Aquilo me deixou completamente desconcertado. Virei-me para comentar com Isabela, mas ela estava absorta cantando November Rain, do Guns N' Roses, com entusiasmo. Quando o sinal abriu, o momento surreal desapareceu, como se nunca tivesse existido. Balancei a cabeça, tentando afastar aquela sensação incômoda, sem saber que aquele encontro seria apenas o prelúdio de eventos ainda mais bizarros. O rosto daquele homem não saiu da minha mente pelo resto da viagem, mesmo antes de sabermos que as coisas ficariam ainda mais estranhas. Na manhã seguinte, planejávamos partir de volta para casa, mas decidimos jantar em um restaurante local na noite anterior. Queríamos experimentar algo autêntico, algo que fugisse das opções fast food. Após uma breve pesquisa no Google, encontramos um lugar que servia frango frito, meu prato favorito. Estava tão animado com a perspectiva da refeição que por alguns instantes esqueci completamente o incidente com o Ford. Tudo corria bem até que, no meio do jantar, o vi novamente. Ele estava sentado em uma mesa próxima, me encarando com a mesma expressão angustiante. Primeiro, franziu a testa. Depois, exibiu aquele sorriso breve e perturbador. Dessa vez, o sorriso parecia mais intenso, como uma máscara grotesca que zombava de mim. Era impossível ignorar. Não consegui me conter. Levantei-me impulsivamente e caminhei até ele, tomado por uma coragem que não sabia que possuía. Eu sentia uma mistura de raiva e medo fervendo dentro de mim. Não conseguia entender por que ele estava nos perseguindo, mas precisava saber. Perguntei quase gritando por que ele estava nos observando daquele jeito. Para minha perplexidade, ele permaneceu em silêncio, limitando-se a alternar entre franzir a testa e esboçar aquele sorriso enigmático. Isabela percebeu minha agitação e sugeriu que fosse hora de irmos embora. Embora não houvesse nada ilegal em seu comportamento, algo nele me deixava profundamente inquieto. Decidi deixar aquilo de lado e seguir em frente. Na manhã seguinte, enquanto eu dirigia de volta para casa, Isabela dormia tranquilamente no banco do passageiro. Imagine minha surpresa quando de relance avistei o mesmo homem novamente. Dessa vez, ele estava em um sedã discreto, muito diferente do Ford azul que havia chamado minha atenção antes. Aquilo não fazia sentido. Será que eu estava enxergando coisas? Mas por mais que tentasse racionalizar, aquele sedã cinza estava ali. E o sorriso dele era inconfundível. Ele estava na faixa da esquerda, e meu instinto me disse para ultrapassá-lo. No entanto, quando o fiz, notei algo ainda mais assustador. Ele não estava com a mesma carranca de antes. Seu rosto exibia um sorriso perverso, como se estivesse se divertindo com alguma piada interna. O sorriso agora era permanente, uma caricatura perversa que parecia desafiar a lógica. De repente, ele olhou para frente e, sem qualquer aviso, virou bruscamente o volante em minha direção. Meu coração disparou. Instintivamente, pisei no freio e desviei para o acostamento. Isabela acordou assustada enquanto o carro do homem acelerava, desaparecendo em uma nuvem de poeira.
Ela perguntou, confusa, o que estava acontecendo. Eu mal conseguia formular uma resposta coerente. Medo e adrenalina dominavam meus pensamentos. Deveríamos chamar a polícia? Para onde ele poderia ter ido? Tudo o que eu queria era deixar aquela cidade para trás o mais rápido possível. Felizmente, o restante da viagem transcorreu sem novos incidentes, e o homem misterioso não reapareceu. Esse Dia dos Namorados ficará marcado como o menos romântico que já vivenciei. Em vez de momentos doces e memoráveis, fomos presenteados com uma experiência digna de um filme de suspense. Cada vez que eu pensava nele, sentia um frio na espinha. Era como se sua presença tivesse contaminado a viagem, transformando algo que deveria ser especial em um pesadelo constante. Esse Dia dos Namorados ficará marcado não como uma celebração de amor, mas como uma lembrança assustadora de que, às vezes, o destino insiste em nos testar de maneiras que jamais esperaríamos.